aí, pessoal, estamos aqui no canal E aí Podcast, que divulga a história, que traz o conhecimento e a informação. E quem vos fala é o professor Beraldo Figueiredo, divulgador da obra de Osório Santana Figueiredo. E para finalizar essa primeira parte de São Gabriel, nós vamos continuar, gente, levando conhecimento e informação, tá? Mas para finalizar essa primeira parte de São Gabriel, nós vamos falar sobre Osório Santana Figueiredo e sua obra. O historiador Osório Santana Figueiredo era filho de João Batista Figueiredo e Maria Zoraide Figueiredo. Ele nasceu em 7 de fevereiro de 1926, na localidade do Passo do Ivo, uma família numerosa, né? Ele era o irmão mais velho de 13 da prole de João Batista e Maria Zoraide. Teve 9 filhos homens e 4 mulheres. Foi casado com Juraci Lopes Figueiredo, cujo consórcio nasceram Maria de Lourdes Figueiredo, Marilene Lopes Figueiredo e quem vos fala, Beraldo Lopes Figueiredo. Existiram mais 2 filhas, Neuza e Marisa, né? Mas elas não resistiram e faleceram prematuramente. Depois ele viuvou em 2014 e casou com Jaci Pereira da Silva em 2015 e veio a falecer na noite de 6 de agosto de 2017 na Santa Casa de Caridade, sobre o olhar da filha Maria de Lourdes, minha mana. O meu pai estudou até a 5ª série primária no Colégio de Santa Brígida e ainda como menino ajudou seu pai nas carreteadas pelos corredores de São Gabriel na zona rural. Não tinha muita opção na época e ele seguiu a carreira militar, servindo no 3º RCM no ano de 1942. E foi sargento, chegando ao posto de subtenente e reformando-se como tenente aproximadamente no ano de 1970. Após 28 anos de caserna, ele passou para a reserva, dedicando-se exclusivamente a escrever 33 livros sobre a história gaúcha e do Rio Grande do Sul, principalmente a sua terra natal, São Gabriel. Sua paixão sempre foi os livros, foi a pesquisa, em loco, vasculhar sobre a história de sua terra, autodidata, literato, biógrafo e romancista. Ele descobriu, através dos estudos continuados, o pendor irresistível pela pesquisa histórica. No campo cultural, a sua atuação foi intensa. Acentua-se a cada ano nas 33 obras literárias sobre a história que ele escreveu. Muito cuidado, muito zelo, e dessas obras, 28 foram sobre São Gabriel. Ele é o único escritor do Brasil que mais escreveu sobre a sua própria terra. Participou de eventos realizados por diversas entidades, vários pontos do estado do Rio Grande do Sul, no quais se revelou grande conferencista, palestrante, muito apreciado pela juventude, no qual tinha um poder de comunicação notável. Tradicionalista, liderado pelos inesquecíveis amigos da sua época, principalmente o Rolino Leonardo Vieira. Ele fez parte dos 21 e fundaram o CTG Caibaté. Que o CTG Caibaté foi a raiz do tradicionalismo gabelense. E junto com o seu Rolino, ele ergueu os monumentos da Batalha de Caibaté e o Combate Cerro do Ouro. Ele entrou com a parte histórica, né? E o seu Rolino entrou com a parte financeira. Dirigiu por 9 anos o Museu João Pedro Nunes. Ele também fundou o Piquete de Tradições Gaúchas Batuvi. E o museu, ele dirigiu os dois, tanto o Museu João Pedro Nunes como o Museu da FEB. Foi distinguido com várias condecorações, né, tanto civis como militares. Honra ao Mérito, Grau do Cavaleiro de Honra, Grau Oficial, Medalha do Pacificador, e tantas outras. São vários diplomas de instituições civis e militares, instituições culturais que ele pertence. Ele foi sócio fundador do Instituto de Tradições do Rio Grande do Sul, no qual desempenhou a função de secretário-geral. Sócio fundador da Associação Cultural Alcides Maia, ACAN, de São Gabriel. Membro da Academia Sul-Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira 25, com sede em Pelotas. Membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. São várias condecorações cívico-militares que não falarei aqui, pois eu ficaria muito tempo descrevendo elas, ficaria enfadonho falar todas as homenagens que ele tem. São mais de 50 homenagens, então nós vamos pular essa parte. E isso, o currículo dele já traz, e vamos partir, então,
para suas obras. Eu vou mostrando a capa de todos os livros e vou falando um pouquinho sobre eles, e então vocês vão entender o tamanho e a grandeza de Osório Santana Figueiredo para São Gabriel. Aqui nós temos o seu primeiro livro, Maneco Pereira, o homem que laçava com o pé. Ele teve mais 2 edições. Ele teve a de 96 e depois ele teve que fazer outra em 2007. Então são 3 edições. Um detalhe, ele descobriu a forma como o Maneco Pereira laçava. Ele encurtava o estribo para ficar de pé no cavalo. E ficando de pé no cavalo, ele reboleava a perna e jogava o laço 30 metros. Então, depois o meu pai escreveu o livro São Gabriel desde o princípio, a famosa edição de capa azul. Tá? Esse livro também foi uma tiragem espetacular e ele conseguiu fazer um livro que resumia a cidade de São Gabriel em tópicos. Ele pensou no estudante e em vez de escrever um livro descritivo sobre a história de São Gabriel, ele criou tópicos e fez muito sucesso esse livro, São Gabriel desde o princípio, chamado Capa Azul. Depois ele reeditou esse livro, ele reeditou em 1978, um ano depois, o famoso Capa Laranja, muito mais grosso, mais completo. Esse livro aqui é delicioso de ler também. A forma, ele melhorou a forma ainda mais, né? Deu certo, ele melhorou. Então esse aqui é o livro. Quem tem esse livro aqui, basicamente tem tudo. E a pedido das pessoas, ele faz a 3ª edição, que eu vou falar mais tarde, mas aqui tem um detalhe, gente, tá? Ele teve que fazer uma pausa, porque o presidente da cooperativa rural, Délio de Assis Brasil, pediu para ele escrever um livro sobre a história da cooperativa rural gabrielense quando ela fez 50 anos da história. Esse livro também é maravilhoso porque ele fala das charqueadas. Inclusive nós temos um episódio de charqueadas no qual eu retirei desse livro aqui, Charqueadas do Vacacaí. Ah, gente, então esse livro aqui é fantástico. Depois também ele voltou a escrever o 3º livro, São Gabriel desde o princípio, a pedido da prefeitura, porque ele foi usado nas escolas, não sei se é usado hoje, mas naquela época foi usado, para ensinar o gabrielense a conhecer a história da sua terra. Esse livro aqui é basicamente igual ao Capa Laranja, só que ele tem a parte mais completa é o que se modifica rápido, né? Então ele tem uma mudança, mas também não é assim grande coisa. Quem tem o laranja, tá? Depois ele fez, em homenagem à Guerra dos Farrapos, né, a Revolução Farroupilha, ele fez o livro Cronologia da Revolução Farroupilha em São Gabriel, no ano de 1985. Esse livro aqui é fantástico porque ele tem um resumo, forma descritiva muito boa de ler, ele relata tudo cronologicamente, né? Tu entra no livro e tu vai caminhando dentro da Revolução Farroupilha em São Gabriel. Tá? Muito bom. Depois também, como tinha pouco relato aqui da famosa, da estância do combate da estância da Caieira, ele fez uma coisa chamada, que antigamente chamava-se plaqueta, que é pegar uma folha de ofício, ó, e fazer uma descrição, né? E então ele detalha o que não tem aqui, que é o combate da estância da Caieira, onde três gaúchos combateram 30. Os 3 eram Farroupilha. O Carvalhinho, o Cezefredo, né? E mais outro combateram 30 imperialistas e botaram a correr na estância da Caieira. Aqui conta com detalhes. Depois ele fez o 8º livreto, é um livreto, tá? É um livreto, ó, deve ter umas 10 páginas, sobre o Mascarenhas de Moraes, João Batista Mascarenhas de Moraes, também chamado de Plaqueta, no ano de 1975. O 9º livro
chama-se Carreteadas Heróicas. E é um livro que teve um alcance além de São Gabriel. Ele fala sobre São Gabriel, mas aqui fala sobre a origem das carretas. Tá? E nós já fizemos um episódio aqui no qual foi baseado nesse livro aqui. Tá? Carreteadas Heróicas foi um livro que trouxe a Globo até São Gabriel, através do Borim. O Mago Borim conseguiu se apaixonar pelo livro, fez um movimento e trouxe a Globo, que teve entrevistando o meu pai, né, dando destaque pela primeira vez nacional. Carreteadas Heróicas, também é um livro maravilhoso. Depois veio o 10º livro, que é o Clássico dos Pampas, chamado Alcides Maia, 1987. Esse livro aqui conta a história do primeiro gaúcho membro da Academia Brasileira de Letras. E esse gaúcho é gabrielense. E aqui surgiu o cognome, o epiteto de São Gabriel como Atenas Rio-Grandense. Porque o primeiro gaúcho da Academia Brasileira de Letras é de São Gabriel, Alcides Maia. Depois veio um dos livros mais maravilhosos que eu tenho gosto pessoal de dizer, que eu li esse livro e reli 3, 4 vezes, a pedido do provedor Roque Montanher, que chamou o pai e pediu para contar a história da Santa Casa de Caridade. E o interessante desse livro é que ele, quando chamaram, não tinha título. Quando meu pai descobriu que quem fez a Santa Casa de Caridade foi o povo de São Gabriel, foi a população que fez a Santa Casa, ele colocou o nome, Uma Santa Casa Feita de Amor. Tá. Esse livro aqui vale a pena ler. Ele é maravilhoso. Recomendo. Depois vem o livro popular, que conta os apelidos urbanos de São Gabriel. Esse episódio antes desse, que conta a história dos apelidos urbanos, né, como Rua do Chapéu, Corredor das Canelas, né, Lava-Pé, Corredor do Mudador, Corredor do Meio, tudo se conta nesse livro aqui, né, Bueiro do Canjica. Tá tudo nesse livro maravilhoso, um livro bom. E todo mundo pedia para ele reeditar e ele não conseguiu, porque tinha outros projetos, né? Mas era a intenção dele um dia fazer uma segunda edição, inclusive com desenhos. Ele queria desenhos, né? Para deixar mais encantador o livro. Isso aí foi em 1991. Bom, finalmente chegou o livro mais saiu dele, né? Esse livro aqui foi no ano de 1993 e a Prefeitura Municipal, através do prefeito Balbo Teixeira, procurou o pai e pagou 1000 volumes. E o meu pai fez mais 1000. Então ele teve uma tiragem de 2.000 volumes. Tá? E 1000 volumes foi entregue à Prefeitura, que distribuiu para todas as escolas municipais. Todas. E o pai também contemplou as estaduais. Eu soube que não existe esse livro e não existe um livro desse no acervo municipal. E nem na biblioteca municipal esse livro desapareceu. Faltou controle, então. E esse livro aqui é o mais procurado de todos. Esse livro aqui conta a história de São Gabriel. Esse aqui supera o Capa Laranja, porque ele é bem mais completo. Ele basicamente é o desfecho dele. Até 1993, então, conta a história de São Gabriel, que precisa, claro, ser reeditado, né, por outra pessoa, que pega esse livro aqui e dê continuação, porque a história ela é contínua, ela se muda, né, a história é viva. A história é viva, ela vai se mudando. Então precisa atualização. Alguém um dia vai fazer. Bom, e aqui está o livro do pai, que foi o livro, basicamente, que levou ele para fora do Rio Grande do Sul, né? Que esse aqui talvez fosse o livro que deu a ele a ser membro da Academia Brasileira, né? Que foi As Revoluções da República, né? Que ele editou no ano de 1995 e é um livro que teve muitos prêmios, né? Esse livro aqui ele ganhou muito reconhecimento, né? A pessoa dele, tá? Esse aqui é o 14º livro, tá, pessoal? Bom, aí o prefeito de Vila Nova pediu para ele fazer o livro sobre o marco de ferro da Vila Nova do Sul no ano de 1995. Tá? E então ele fez esse livreto aqui, né, que não chega a ser uma plaqueta, porque ele deve ter uns
Deixa eu ver quantos tem aqui. Ele tem 25 páginas. Então é um livretinho que conta a história do Marco de Ferro de Vila Nova do Sul. O 16º livro, Caserna de Bravos, ele teve 3 edições. 1996, depois 1997 e a terceira no ano de 2000. Alguns complementos, né, porque a primeira edição sempre tem uns errinhos, porque não existe livro perfeito, né? O livro, se ele é feito por ser humano, ele retrata o ser humano, e o ser humano não é perfeito. Então todo livro sempre tem correções. Tá? Isso aí, até os romances têm correção. Então imagina um livro histórico. Esse livro aqui, Caserna de Bravos, conta a história do terceiro RCM. O fato interessante é que a Caserna de Bravos foi feito em 1846, é o quartel quadrilátero mais antigo do Rio Grande do Sul. Vocês vejam a importância de São Gabriel na história do Rio Grande do Sul. Bom, aqui é outra edição que ele fez, já bem mais avolumado, tá? O livro tem 53 páginas a mais. Tá, esse livro aqui é o Carreteadas Heróicas com 52 páginas a mais, tá? E foi feito no ano 2000. Esse livro aqui também, esse aqui é melhor que o primeiro que ele fez, por causa desse complemento que ficou muito bom mesmo. Bom, o 18º livro, tá? Também muito sucesso no meio militar, tá? E que vem corroborar o epiteto Terra dos Marechais, que são 5 marechais, né? 3 nascidos em São Gabriel e 2 emprestados, mas que amavam São Gabriel da mesma forma, né? Então esse livro aqui conta por que São Gabriel é chamado de Terra dos Marechais. E ele foi feito em 2001. Bom, e aqui está o livro dele, eu diria assim, ó, o livro que pegou a juventude. É o 18º livro, né? O 19º livro, né? Esse livro aqui, ele é fantástico, tá? É Lendas, Causas e Assombração de São Gabriel. Então aqui conta tudo, gente. Conta tudo, né? Conta as histórias de assombração que a gente ouvia dos avós, né? A guapa aparecendo para as pessoas, os irmãozinhos acordando os guarda, né? O ferreiro da meia-noite no quartel, o lobisomem do Pasto do Ivo. Aqui, esse livro aqui é gostoso de ler, tá? É livro de cabeceira. Caxias, o grande Caxias, né? O homem que é o patrono do Exército Brasileiro, tá? Esse livro aqui também, meu pai achou que ele ia bombar, né? Ia sair. Mas é um livro que é muito bom de ler, porque aqui tu descobre o lado humano do Caxias, né? E ele foi escrito em 2003. Caxias, o predestinado da pátria. Bom, depois o 20º livro é um livro que vem ser continuação das revoluções da República, tá? Só que visto de um lado a crueldade das guerras, né? A crueldade das revoluções, das batalhas, do homem se tornando sanguinário, se tornando irracional e desumano. Tempos Bárbaros, editado em 2004, é um livro que ele é muito ilustrado, traz as torturas, né? Que é feita nas instâncias também, nas revoluções, principalmente da degola, que no fim virou rixa de família, onde o mais forte matava o mais fraco, e a Revolução de 1893 matou mais que a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos. A de 1893 durou 4 anos, e teve 10 mil mortos, sendo 2 mil degolados. E aqui conta como é que era feita a degola, porquê da degola. E também, diga-se de passagem, a Revolução Farroupilha em 10 anos matou apenas 3 mil. Apenas, que eu digo em termos do tempo, né? Uma durou 10 anos e a outra durou 4. Esse livro também é bárbaro. Bom, Vida e Morte de Sepete Araju. Tá? Esse livro também é uma obra que foi a pedido da prefeitura, né? Na época, né? Que o prefeito pediu para ser feito sobre o homem lendário e o homem histórico. E aqui conta a vida e morte de Sepete Araju no ano de 2005, esse livro foi feito. Tá. Bom, o 22º livro é o livro que faltava, né, gente? É uma obra maravilhosa que o pai fez com muita alegria. Ele era fã do fundador de São Gabriel Espanhol, era um homem muito inteligente, além do seu tempo, né? E Dom
Dom Félix de Azara, Terra e Céu, no ano de 2006. Fala sobre a nossa São Gabriel castelhana. São Gabriel foi espanhola, gente. São Gabriel tem 2 nacionalidades. E aqui conta a história que esse homem, desde lá no começo, veio para São Gabriel, trazendo aquele cabedal de cultura e fundando uma cidade que durou 1 ano. Ela foi incendiada, mas foi ela que deu início, né, a nossa São Gabriel. Bom, tinha que faltar, né? Outro livro que não pode faltar era essa aqui, né? O 23º, finalmente escrito, né? Todo mundo falava, tem que escrever, e aí meu pai escreveu a história do Plácido de Castro. Plácido de Castro, o Colosso do Acre. Esse livro aqui é o 24º livro dele, né? General Osório, o Perfil do Homem, editado no ano de 2008. Esse aqui é o Patrono da Cavalaria. Tá? E outro livro que o meu pai achou que ia bombar no meio militar, mas não bombou muito, mas teve bastante, saiu bastante. É um livro muito procurado, né? E é um livro muito bom de ler também. Aqui se conhece o lado homem, né? Do homem humano também. Além da descrição de batalhas, né? Do grande estrategista que era o Osório, aqui também conta a história das dificuldades que ele teve no começo, né? Então, esse livro aqui é outro que vale a pena ler. E o nosso Barão de São Gabriel, né? Não podia faltar o Marechal João Propício Mena Barreto. Em 2008, meu pai fez o 25º livro. É um livro também bom de ler. Conta a história do João Propício, que venceu o patrono do 9º XCB. Vale a pena, ó, tem o brasão, e conta a história dele. Esse aqui é o filho do fundador da São Gabriel Portuguesa, que é o João de Deus Mena Barreto. Ele é filho. Esse aqui nasceu, é um dos marechal, dos 5 marechal, é ele, e ele nasceu em Rio Pardo e morreu em São Gabriel, na Estância Bela Vista. E o pai teve que homenagear o quê? O livro. Ele criou um livro, né, e chamou o livro de Sua Excelência. É um livro divertido que conta como surgiu o livro, né, lá no tempo dos papiros, né, de livros famosos como a Bíblia, né, o lendário Hammurabi também, né, o livro dos hindus, né? Tem livros enormes, grandes, né? E aqui eu homenageei o livro que deu tanto prazer e satisfação de vida. Meu pai foi um homem muito feliz em termos de escrever, fazer o que gosta, né? Bom, gente, aqui está o 27º livro, né? Os Santos Populares. Ele vem ser uma continuação do Lendas e Assombrações, só que tem um detalhe. Aqui ele fala dos fatos, os santos populares que depois tiveram as lendas por trás, né? A Guapa, né? Tá aqui a foto da Guapa. Os irmãozinhos, né, fuzilados, né? Que não eram irmãos de sangue, mas de infortúnio, né? Também o Negrinho da Sangafunda, né? E o Lopes, né? O túmulo do Lopes, lá do Passo do Ifo e outros, né? Aqui conta direitinho, né, os nossos santinhos populares que foram escolhidos pelo povo. É outro livro maravilhoso. Bom, a Igreja do Galo, né? Primeiro prédio de Devaneio de São Gabriel, que começou a ser construído em 1817 e foi finalizado em 1819. Foi feita uma olaria para se fazer a igreja. Ela começou de um lado sendo feita de pedra e terminou com tijolos. Paredes de 70 centímetros, era uma fortaleza, e é um livro também maravilhoso que conta e revela, né, que na frente da igreja foi enterrada a Águida Carvalho, que pediu em sinal de humildade que quando o povo fosse à igreja passasse por cima do corpo dela. Então tem-se como lenda, né, porque não existe nenhum documento oficial, o que se tem é a autorização do bispo para fazer tal ato, né. E, gente, o meu pai fez um romance. E olha que romance. Olha que romance. Maravilhoso, né? Um romance muito bem feito, um roteiro fantástico, né? Personagens envolventes, como ele sempre sabia fazer, colocando muita emoção. Judite, a Cavaleira Divina, né? Conta a história de uma guerreira, de uma mulher guerreira,
que viveu naquela época, né? Isso aqui tinha que ser uma novela. Né? Esse livro é fantástico. Né? É um livro com quase 500 páginas. Né? Olha a pilha do homem, ó. Barão de Candiota. Barão de Candiota, né? E junto à Vila de Tiraju. Esse livro contém um erro, que o pai tirou de um outro livro, que ele nasceu em São Gabriel. Ele não nasceu em São Gabriel. Então esse é um erro que tem, que numa segunda edição tem que ser corrigido. Mas o Barão de Candiota foi um homem que ele financiou a ponte do Vacacaí que tem lá, né? E ele deu 1.000 cavalos e mais uma quantia de dinheiro para o Dom Pedro II, que se dirigia em 1865, né, para a Guerra do Paraguai, e foi ali que ele ganhou o título de barão. É o único republicano que ganhou o título de barão. É o Barão de Candiota. É família Chagas. Aqui está um dos livros dele também, extraordinário, Estância do Tarumã. É um livro muito gostoso de ler, porque tem lendas, né? E aqui revela o quilombo que tinha no Von Bock lá, também tem a revelação. Ele conseguiu o documento. É um livro também maravilhoso. Estância do Tarumã, Von Bock, Homens, Lendas e Fatos. E aqui está outro livro também, grandioso, que foi feito a 3 mãos, né? Na verdade, 6 mãos, né? Obra em conjunto, em parceria com o coronel Evandro Itamar Lupchinks, o coronel Luiz Hernanes Caminha, Jorge e Osório Santana Figueiredo. Ela é uma obra volumosa e conta toda a história do 9º RCB. Olha só que livro maravilhoso. É um livro que a parte histórica antiga ficou por conta do meu pai, né? E a parte mais moderna ficou por conta, né, da parceria aqui. Fantástico esse livro. Teve muita saída. E é um livro que quem tem, né? Quem não tem, é um livro maravilhoso, bom de ler. E finalmente, o livro onde o pai prevê a sua morte. Aqui ele se despede desse livro. É o seu 33, né? 33º livro, né? E esse livro aqui, ele, a cada momento que tu lê ele, tu te encanta, porque Azevedo Sodré tem história. Né? É maravilhoso, Pau Fincado, aquela zona toda ali. Tabaqueimadas, charqueadas, os passos, né? A parte ali que pega Caciqui, o Rio Jacaré, é muito bem documentado, muito bem escrito, né? E um livro que ele parece que diz, estou indo embora, né? E é um livro maravilhoso, né? Então vocês estão vendo aqui, gente, ó, 70 anos de vida, 70 anos dedicado à sua terra. E ficou no prelo o 34º, que se chamaria Vultos Gabrielenses. Essa obra jamais vai ser lida. Foi-se com a alma de Osório Santana Figueiredo, e talvez alguém pegue no ar a inspiração para um dia escrever os vultos de São Gabriel. Ele dizia para mim sempre assim, ó, você, quando escrever a história de um vulto, escreva sobre os seus feitos e não sobre os seus defeitos, porque o que precisa ser conhecido é o fato que muda a história, e quem muda a história são os homens de valores, que têm defeitos, são humanos, mas são pessoas que merecem ser lembradas, para que o mundo tenha memória. A história é a memória do mundo. Assim é a vida de Osório Santana Figueiredo, que faleceu em 6 de agosto de 2017. 10h30 da noite, a minha irmã me ligou e disse, olha, o pai faleceu. E ali foi-se um pedaço de São Gabriel junto com ele. Assim são os homens. Assim caminha a humanidade. Gente, até a próxima. Agora com outro foco. Nós vamos virar o disco e falar mais do Rio Grande do Sul. Eu me desvinculo agora dessa parte do Osório Santana Figueiredo e vou partir rumando para outro tipo de informação, né? Ainda usando a biblioteca dele, porque afinal de contas, gente, são 8 metros de paredes, né? Por 2,5 metros de altura, cheio de documentos, que eu vou beber naquela fonte. Até lá, pessoal. Valeu a pena.